Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçadinho de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, que hoje veio com um filete xadrez para combinar com a toalha da mesa. Não, hoje eu tô combinando, eu tô muito charmoso Érico aqui no... Pérez. Totalmente no clima... Que clima? Um clima coqueiro? É um clima do podcast mesmo, do não podcast. inventa muito para não se perder. Tá bom, é verdade, tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos falar da nossa convidada. Vamos lá, presente, por favor. Temos a honra aqui de ter uma convidada hoje que a gente está gravando e vai exibir esse episódio em agosto, que é o Agosto Lilás, que é um mês da, vamos chamar assim, de prevenção à violência contra a mulher. E a nossa convidada tem tudo a ver, tem um papel muito importante nessa área, inclusive. Ela que é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, que é pós-graduada em Direito Público, que é pós-graduanda, eu vou ter que ler porque análise estratégica da segurança pública extrapolou a minha capacidade de memorização. Né? O que não acontece todo dia. Não acontece todo dia, não é todo mundo que faz uma pós-graduação nessa área. Mas ela atuou como advogada de 2008 a 2010 e de 2010 a 2015 atuou como investigadora da Polícia Civil do Paraná, trabalhando na Delegacia da Mulher de Curitiba, na Delegacia de Investigação de Crianças Desaparecidas, também na Delegacia de Investigação de Crimes contra a Saúde, que eu confesso que eu não sabia que existia uma delegacia especializada, e adquiriu lá uma grande experiência. Depois veio para Realeza, foi responsável também pela Delegacia de Realeza, e atualmente é a responsável pela Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão. Estamos falando da filha da dona Helenilce, da neta da dona Amália, da irmã da Ana Maria, da esposa do Ricardo, nossa delegada, Emanuele Carolina Baggio. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Como é que você está? Primeiro, tá faceira, Emanuele? Estou muito faceira de estar aqui. Que coisa boa, que coisa boa. Mas olha, não é todo dia que a gente tira o fôlego do menino Luciano aqui, hein? Essa não... Quando eu preciso ler é que a coisa é grande. Realmente. O currículo é recheado. Não, mas que legal te ter aqui, delegado. E com certeza vamos ter um papo muito importante aí para clarear. A gente estava conversando antes sobre como é importante essa parte de informação, né? Ventilar ao máximo a informação. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo aqui hoje. Tá ótimo. Vamos então aos nossos... Vamos aos patrocinadores? Vamos. Nosso Inicialmente... primeiro patrocinador. Vai lá. Né? Iraci Cafeteria e Confeitaria, um dos estabelecimentos gastronômicos mais conceituados dessa cidade, dessa região, que leva aí o selo de qualidade da família Ruaro, de onde provém essa cuca fofinha, né? Fofinha. Bonitaça. E esse salame maravilhoso também. Enfim, tudo lá na Iraci é muito saboroso, o atendimento também muito bom. Nos orgulha ter Iraci Cafeteria como um dos nossos patrocinadores. Também temos a Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, que se consagrou tanto aqui na região quanto fora da região, né? Comercializa seus ambientes aí, seus móveis planejados, seus ambientes planejados para outros estados, e é sempre elogiada pelo pós-venda, pela beleza e pela modernidade, pela tecnologia embutida em seus ambientes, né? Em seus móveis. Quem mais? Temos também o Instituto Bobinotti, dos profissionais de saúde, a Gisele Bobinotti, que é o quê? Nutricionista. Hoje a memória não tá aquelas coisas. Né? Nutricionista que inclusive está orgulhosa de mim, tô indo bem. Sim. Ainda bem. Que bom. Tá dando resultado. Que bom. E não é só você que está emagrecendo nessa cidade com a ajuda de nutricionista, né? Tem outras pessoas demonstrando a importância do trabalho do nutricionista. Né? Exatamente. E também tem aí os profissionais da odontologia, né? Os irmãos Rafael e Eduardo, exatamente, né, que realizam também o trabalho aí de embelezamento e cuidar da saúde, dos sorrisos da comunidade beltranense. Muito bem. E cuidando dessa parte hospitalar, então, Muito bem. Genial, né? Muito bem, genial, né? Da comunidade beltranense, temos também a Merizio, né? Outra empresa aí que
está crescendo muito, recém fez 10 anos, empresa da Nico e do Eduardo, outra grande empresa aí que está crescendo muito, são extremamente responsáveis. Sempre são elogiados pelos profissionais de saúde que aqui Exatamente. comparecem. E na sequência? Na sequência temos um novo patrocinador, que é a Biomédica Carise Cristófoli, né, que atende aqui em Francisco Beltrão e também em Dois Vizinhos, na área de estética, especialmente na área de harmonização facial, onde ela procura ter um cuidado para promover uma harmonização gradativa e sem exageros. Ou seja, manter um aspecto natural dos pacientes, né? Exatamente. Bom, e esse é o momento então que nós pedimos aí para o pessoal se inscrever no nosso canal, né? Para o pessoal ativar o sininho, seja lá o que isso for. Seja lá onde isso fique. Exatamente, mas deve ter algum lugar aí em que, algum lugar no YouTube. É o que falam, né? Dizem que tem lá. Exatamente, mas pedir para o pessoal comentar aí, enfim, poder ajudar na divulgação, fazer o canal continuar crescendo. Não é difícil, é só clicar ali no botãozinho inscreva-se, cantinho da tela. Mas é facinho. Facinho. Isso aí. E agora, Luciano? Agora vamos voltar à nossa convidada, né? Vamos lá, certamente. Aquela pergunta... Aquela pergunta que não é tão fácil, né, Manoel? Falar de si mesmo nunca é tão fácil. Nunca é. As pessoas sempre começam a resposta assim. Não é tão fácil, né, responder essa pergunta. A gente já falou isso agora, você não pode mais dizer, Queimamos essa. Queimamos essa largada aí. Mas enfim, quem é Emanuele? Falando um pouquinho menos de trabalho, quem é Emanuele Baggio? Emanuele Baggio hoje é uma pessoa mais tranquila, mas também mais impaciente, se é que isso é possível, né? Você vai ter que explicar isso. Posso explicar? Acho que assim, me preocupo menos com as coisas, mas também tenho menos paciência. Quando você precisa de alguma coisa, minha só peça, sabe? Sem enrolação, né? Vamos direto ao ponto. Basicamente isso. Então, mais tranquila, mas também mais impaciente. Vamos dizer mais, vamos suavizar, mais objetiva. Bem mais objetiva, né? Muito bom. Ai, sem falar do profissional, é difícil, hein? É difícil. Sou uma pessoa que adora leitura, até esqueci de comentar isso, né? Quando mandei as informações, eu adoro ler, gosto de silêncio, adoro comer, adoro cozinhar, adoro experimentar coisas diferentes. Sou ligada um pouco em esportes, embora eu não seja assim um sucesso em nenhum, mas já tentei de um tudo, né? Me meto. Mas no que é que se sai melhorzinho, Manoel? Hoje em dia tô jogando beach tênis, né? Que é o novo vício de todo mundo, né? Tô lá também. Mas joguei vôlei, já fiz Muay Thai. Musculação, temos uma série aí de coisas que eu já várias tentei, aventuras, né? já. Não, já tentei de tudo, assim, não tenho preconceitos. Eu sou esforçadinha. Legal. Mas e assistir? Acompanha alguma coisa? Gosto muito de assistir. Gosto muito, assim. Então, sou torcedora do Corinthians, mas confesso que tem anos que eu não sei nem quem é o técnico nesse momento. Mas eu assisto, eu assisto futebol, assisto qualquer coisa que passe. Até curling, né? Aquele lá do rodinho no gelo, até aquilo eu paro pra assistir. Se a pessoa assiste até aquele... Né? É o fim da carreira, talvez. Ela gosta de esporte mesmo. É divertido, cara. É muito legal você ficar assistindo. Época de Olimpíada, a gente vê de tudo, Olimpíadas né? de é legal. né? Você para pra assistir isso Ainda também. passa? Ainda passa nos canais de TV aberta? Eu não sei te dizer. As últimas acho que foram em países tipo China, que o horário era um que não nos favorecia, não ajudou muito. É que nem agora a Copa Feminina, né? Que também são os horários ruins, né? Tudo cedo da manhã, assim. Que felizmente as meninas caíram hoje, hein? Hoje perderam. No momento que nós estamos gravando aqui, elas realmente caíram hoje, não. Empataram com a Jamaica. E caíram. Empataram com a Jamaica. O último jogo da Marta. O último jogo da Marta. Marta. Pela seleção. Que pena que a seleção não foi mais longe, né? A gente sempre tem... A gente sabe que a seleção é boa, mas até agora não conseguiu bons resultados nesses torneios oficiais. É uma pena. Viu o pessoal culpar muito a técnica hoje pela manhã, após o jogo. Mas eu te confesso que eu não acompanhei direito. Eu também não. Eu vi lances. Não sei muito da técnica. Só vi alguns lances, não sei muito o que dizer. Mas, Emanuele, conta pra gente, tu é de Ampere, então. Sou de Ampere. E aí, como é que foi essa infância em Ampere? Foi maravilhosa, né? Acho que qualquer criança que cresça em cidade interior tem oportunidades que talvez alguém de uma cidade um pouco maior não vai ter, que é você brincar na rua,
Você entrar na casa da vizinhança sem pedir licença, né? Se esconder no terreno alheio. Aquela coisa assim. Isso é bom, Você né? junta a galera e agora vamos brincar de esconde-esconde. Você vai entrando na casa de todo mundo, não tem dono, não tem isso nada. É muito legal, né? Isso aí Eu não sei nem se hoje em dia, mesmo em cidade pequena, ainda se tem essa possibilidade, né? Mas já diminuiu muito, infelizmente. Né? A época era outra realidade, né? Maravilhoso crescer, brincar de caçador, coisas assim que você não tem mais, né? Bets. É difícil hoje em dia você ainda ter esse tipo de divertimento. Simples, né? É que geralmente a gente usa a rua para fazer isso, né? Usava a rua. E hoje mesmo nas menores cidades o trânsito é complicado, né? Não é... E nem só isso, né? Perdeu, parece, o interesse, também, né? Também tem isso. Televisor, o celular, o videogame. A tecnologia... invadiu muito a mente das crianças. O simples perdeu espaço, né? Porque antes tu pegava 4 chinelos, viravam 2 goleiras, qualquer coisa virava a bola e pronto, né? Tava resolvido. Uma cordinha de varal era rede de vôlei, exatamente, né? Qualquer coisa resolvia, né? Tem essa parte de criar os próprios brinquedos, né? Então, realmente algumas coisas aí que foram ficando, infelizmente. Você criou algum, Érico? Eu era bom nisso. Modéstia à parte, a aula de artes, ela costumava ser alguma coisa que eu tinha inventado. Inclusive, o próprio nosso amigo Valdir aqui, ele tem boas lembranças disso, porque ele não gostava. Ele reclamava que a aula de artes eram coisas que eu fazia. Ele não gostava dessa parte, assim, no colégio, né? Esses dias ele até falou assim que ele foi ele, cara, eu me sinto um responsável por ter diminuído a tua criatividade naquela época, porque eu realmente prejudicava isso. Eu falei, não, cara, criatividade seguiu. Mas enfim, eu inventava os meus brinquedos, isso era divertido de fazer. Mas não existe mais, né? Não tem, né? Infelizmente mudou demais, né? Sim. E como é que era a aluna, Emanuele? Eu sempre... Ela era comportada? Certeza? Sempre fui CDF. Eu era aquela de aparelho no dente, óculos, né? Rabo de cavalo. Bem característica. Bem na frente. Bem na frente, Só nota boa. Só nota boa. Eu era bem o caractere, assim, o personagem. Era isso aí. Representava super bem. Não deve ter causado muita dor de cabeça. As professoras gostavam de ti. Sim. Mas e aí então, Emanuele, tu tem um salto aí de Ampere, tu vai para Curitiba. Como que isso se deu? Eu morava em Ampere com os meus avós. Minha mãe já morava em Curitiba. Então, tua mãe já estava lá? Já. Então, desde sempre, assim, eu não me recordo de algum momento que eu não soubesse que eu ia fazer o 2º grau em Curitiba. Sempre foi dito, terminou a 8ª série, você vai para Curitiba fazer o 2º grau. E a época, eu não sei como é hoje a seleção, mas a época o Colégio Estadual do Paraná tinha uma prova para você entrar e tal. Eu fiz a prova, consegui passar e aí fui fazer o 2º grau lá. Né? Estudei lá no Colégio Estadual e na sequência, né, vestibular e fiquei por lá. Fui para lá em 2000, nos anos 2000 e só retornei, né, para cá quando fui investigadora em Realeza em 2014. Mas você se habituou fácil lá? Você já visitava a tua mãe? Sim, eu visitava a mãe. Porque é um salto grande, né? De Ampere. Ou mesmo de Beltrão para Curitiba, a diferença é muito grande. Sim, não, a diferença de vida, assim, de ritmo de vida era muito grande. Mas eu já visitava a mãe todos os meses, ia para lá e tal. Já conhecia, mas assim, eu morava num bairro lá em Curitiba, então acabava que você tinha um pouco de uma sociedade menorzinha ali, você tinha um pouco de Ampere, com os meninos da rua, assim, bom, o pessoal da rua e tal. Então, a gente morava numa casa. Foi possível, assim, ter um pouco de intimidade e de manter, né, uma coisinha de interior. Mas o impacto é completamente diferente, né? Eu levava 40 minutos para chegar no colégio de ônibus, né? Coisa que 40 minutos eu estava de Ampere a Beltrão. Sim. Né? Então, se adaptar a isso foi mais difícil. E como é que você foi parar no direito, Emanuele? Você já tinha algum plano, alguma... Eu fui parar no direito. Uma influência familiar, algo assim? Tinha um tio já formado em direito, irmão da minha mãe, né, que era advogado.
Mas eu fui parar no direito, porque quem não sabe o que fazer, faz direito, né? Porque te abre um leque de opções. Então, assim, você chega lá com 16 anos, eu tinha que escolher o que eu ia fazer para o resto da minha vida, né? O que me dá mais opções naquele momento me parecia que era o direito. E aí já tinha o meu tio. E direito de fato, né? Acho que é uma das profissões mais elásticas, Exato, né? então... Tudo que é lugar tem um advogado e um psicólogo. E foi por isso, assim, não foi em nenhum momento que eu pensei conscientemente, não, eu quero ser... Nunca foi um sonho de infância, não. Eu queria ser astronauta. Queria ser astronauta. Que bonito, né? Emanuele. Quando perguntavam para mim o que eu queria ser quando era criança, né? Quando eu crescesse, eu dizia que queria ser motorista de patrola. Olha é verdade, eu dizia isso. Eu queria ser astronauta, não era... Astronauta Olha. Né? Tava um pouquinho mais distante. Motorista assim, de patrola sabe? É verdade. Eu dizia isso. Mas daí tu não orgulhava, né? Não orgulhava minha mãe. Não, ela não ficava contente com essa... E aí tu foi sentindo que era mesmo o direito, o direito ali, Emanuele? Como é que foi isso? Foi assim, no segundo semestre, quando a gente começou a ter direito penal, e aí começou a me interessar, teoria geral do crime. Chamou atenção. Coisa assim. Aí foi uma matéria que realmente me interessei. Aí comecei a estudar mais e durante toda a faculdade, de fato, o direito penal foi aquilo que me chamou mais atenção. E eu sempre gostei muito de ler. E o direito envolve isso, você está o tempo inteiro lendo. Então isso já não era um problema, né? Me interessei pela parte do direito penal. Então, assim, eu desenvolvi um gosto pela coisa mesmo. Não foi nada... Foi durante Foi durante, mas e também não foi nada sacrificante, assim, nada, né? Eu gostei mesmo e a partir dali, aí foi fácil, né? Começou por acaso, mas era aquilo mesmo. Era aquilo, no fim das contas, acertou. Né? Deu tudo certo. Sim. E também foi uma fase CDF, a faculdade? Foi também, menos, né? Porque você tá na faculdade, você tá em Curitiba, você aproveita pra sair e tal. Tem mais opções. Mas foi CDF, né? Era da pessoa, não tem o que fazer. Né? A pessoa nasce, né? É difícil mudar. É difícil mudar. Sim. E como é que você, assim, com quantos anos você se formou? Formei com 24 para ser investigadora, 21 para 22, assim, você formava em 2000, eu formei em 2007, e aí a colação era em 2008, sabe? Você terminava num ano e colava grau no outro. E você se formou e já passou a exercer a profissão? Sim, eu formei em 2007, né? Em 2008, quando teve a colação de grau, eu já estava aprovada na OAB. Então, já fiz a inscrição e tal, e comecei a advogar em 2008. Mas já mirava em concurso? Ou... Você tem, durante a faculdade de Direito, muito se fala de concurso, que é aquela coisa de você ter uma segurança, né? Financeira, uma estabilidade e tal. Então, eu já imaginava que talvez eu quisesse, mas não saía aprovada, né? Então, terminei a faculdade, não estava aprovada em concurso nenhum. E... precisava trabalhar, né? Não tinha condição de ficar assim, vou ficar só estudando. Infelizmente, não era uma realidade possível para mim na ocasião. Aí, comecei a advogar, mas assim, tinha ideia de que eu queria alguma coisa de concurso muito mais pela estabilidade do que por sonho de carreira, assim, sabe? Aquela coisa, agora eu tô ganhando meu salário todo mês, tá tudo certo, posso ver o que eu quero fazer? Basicamente isso, assim. E assim, você é casada, né? Quando é que começou esse relacionamento? É alguma coisa lá desse período? Essa tá fora do script, mano. Foi pega de surpresa agora. Não, eu e o meu marido, a gente começou a namorar ainda na faculdade, já tem 16 anos, que a gente vai fazer 16 anos sexta-feira. Legal. Que aí nós estamos juntos, bem longa data. Conheceu na Estudamos faculdade, juntos. então? Eu fiz a época que eu fiz o concurso para investigador, ele fez para escrivão, aí nós dois fomos aprovados, ele não quis assumir, porque ele já era assessor no Ministério Público, eu assumi para investigador, estudamos juntos para delegados, passamos juntos no mesmo concurso. Ele é delegado também? É delegado também, Muito bem. Que legal. E assim, aí você abandonou o exercício do direito e passou no concurso para ser investigadora. Na verdade, eu passei no concurso enquanto eu advogava, né? Sim, porque eu tinha que continuar trabalhando. Sim, claro. Sim. Aí, assim, surgiu o concurso da Polícia Civil, era na área... Polícia Civil trabalha na área criminal, né? Na investigação depois que o crime acontece, que é o assunto que me interessava na faculdade, que eu mais gostava, bom, né? Então, vamos tentar. Tem tudo a ver aqui. Aí estudei, deu certo, passei, né? E logo fui nomeada, assim, então... Deu aquele alívio, né? Agora...
E de fato, assim, a carreira foi uma carreira que me agradou verdadeiramente. Assim, sim, realmente encaixou, né? Uhum. Pô, e aí tu tem uma experiência que deve ter sido, assim, incrível, né, Emanuele, esse período em Curitiba. Foram diferentes realidades, né? Então, o primeiro distrito policial, que foi o primeiro local que eu fui direcionada como investigadora, que fui lotada, era mais ou menos assim um clínico geral, né? Tá. E aí você aprende o básico. Na época eu trabalhava no plantão, então assim, muita situação que acontecia na hora se atendia. Aí fui para a delegacia, depois do curso de formação, fui para a Delegacia da Mulher. Outra realidade, ainda que hoje aqui eu trabalho na Delegacia da Mulher, em termos de volume, não tem... Muito diferente. Não tem comparação, eu não sei nem dimensionar, né? O volume lá de Curitiba era gigantesco, gigantesco. Talvez, assim, quando eu fui para a delegacia, fiquei num cartório que tinha 2.000 inquéritos, né? Coisa que eu não tenho hoje na Delegacia da Mulher. E era um único cartório, a delegacia contava com diversos outros cartórios. Então, coisa que eu não tenho hoje na Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão, eu não tenho esse tanto de procedimento. Então, em termos de volume, bem diferente, assim. Mas isso aí te proporcionou uma experiência gigantesca. Aprendizado, né? Totalmente. Trabalhar no Serviço de Investigação de Criança Desaparecida, embora fosse, assim, complicado, porque toda criança desaparecida gera, né, uma comoção. Sim, uma comoção. Me deu oportunidade, assim, de trabalhar com diversas instituições. Então, você perceber que, de fato, existe... uma integração entre as polícias e até polícias internacionais. Assim, à época tinha uma investigação rolando que a gente tinha contato com a Interpol por conta de ser uma questão muito sensível, criança desaparecida. Então, são coisas que você só vê em filme, vamos colocar assim, e que trabalhando num local desse você percebe assim, poxa, realmente é possível, tá existe. ali, acontece. Talvez não seja CSI, né? Com a agilidade que as pessoas imaginam, mas acontece, é possível. Sim. As instituições conversam entre si e funcionam, né? Aí, depois, na Delegacia de Crimes contra a Saúde, eu sempre gostei muito de questões de saúde. Então, foi outro aprendizado. E eu gostei muito de trabalhar lá, porque você trabalha, assim, com erro médico, com algumas circunstâncias de falsificação de atestado. Então, você tinha diversas áreas, era bem legal de trabalhar e me obrigou a estudar muito, né? Porque tinha muito termo técnico que a gente não sabe o que significa. Então... a pesquisa, assim, foi bem, bem interessante. Até eu ia pedir isso, né? Que casos investiga essa delegacia? Pois né? Chamou atenção, né? Crimes contra a saúde, né? Porque eu realmente não sabia exatamente... Falsificação de atestado é um dos pontos. Um dos crimes, algumas coisas de erro médico, assim, no sentido de que o erro médico gerou uma lesão corporal ou gerou um homicídio culposo, alguma coisa nesse sentido. Tiveram diversos casos famosos, assim, que foram investigados. Então, eu peguei da frente para o final o caso de uma médica de um hospital lá de Curitiba, que basicamente escolhia quais pacientes viveriam na UTI. Então, assim, são casos bem interessantes. É triste, sim, né? Eu me recordo disso. Muito triste, mas são casos bem interessantes, assim. Nossa, tu fica cara a cara com diversos pontos, situações extremamente pesadas aí, né, Manoel? Acho que qualquer policial, né? Civil, militar, federal, você trabalha com problema o dia inteiro, né? Sim. Ninguém procura ajuda policial porque tá tudo bem, né? Então, chega num ponto, assim, que ou você aprende a lidar ou você começa a ter problemas psicológicos, assim, né? Por conta disso. A gente vai aprendendo. Casca, né? Tem que criar uma casca. Né? E cria, né? Você vai aprendendo, assim. Hoje eu já não levo mais nada pro pessoal. Então, assim, o que acontece lá, a gente resolve na delegacia, eu saio de lá, eu já não sou mais, né, a delegada, eu vou para casa e tento fazer minhas coisas. Claro que tem casos que nos abalam, né? Claro, sim. Né? Você vai ficar realmente... Essa casca não é infalível, né? Ainda mais no começo, né? Não, no começo quando é muito complicado. Você está começando complicado. na função, até você... Tudo te assusta, tudo te impressiona. Exatamente. Tudo te impressiona. E é incrível que justamente isso, tu continua se impressionando, né? Sempre, tu continua, né? volta e meia, tu fica cara a cara com algo aí que tu Fala, não achou que iria ter que lidar com isso. Né? Parece que isso é verdade, né? De tanta coisa que acontece, é absurda, né? Às vezes não, né? O consultório de psicologia tem disso também, né? Meu irmão fala muito disso. Meu irmão faz atendimentos mais voltados a criança e adolescência. Então é isso, volta e meia ele fala, cara, eu vejo umas coisas assim que realmente, assim, indigestas, assim, que tu não acredita, né? Então sim,
com a prática tu vai criando esse calo, mas ele não é infalível, né? Não, tem com jeito. certeza, né? Se te pega num dia que você tá mais vulnerável também, sim, né? Tem isso. É o tempo inteiro, né? Você vai aprendendo a lidar e a separar as coisas, nem que seja na sua cabeça, né? A entender que aquilo não é pessoal, não é contigo, né? Mas eu não tenho filhos, mas fosse o caso, né? Assim, quem tem filhos, vê alguma ocorrência envolvendo criança, acaba absorvendo alguma coisa. É complicado. É difícil separar. Essa é uma questão bem difícil de separar. Exatamente. Quem tem filho sempre se comove com situações envolvendo o filho dos outros. Exatamente. Normal, com crianças. Manuela, de Curitiba, você veio para Realeza. Realeza. E aí, ainda como investigadora, né? Ainda como investigadora. Meu marido foi nomeado primeiro para delegado, aí assumiu a delegacia de Realeza. Como ele tinha que escolher um local do interior para a primeira lotação, e a minha família era de Ampere. Assim, pegar a delegacia de Ampere seria meio complicado, né? Porque, assim, querendo ou não, eu conheci a cidade inteira, e você fica... Né? Fica difícil. Fica mais difícil. Fica mais difícil trabalhar. Aí optamos por Realeza, e quando chegou a vez dele de escolher, deu certo de ter a delegacia de Realeza disponível. E aí voltamos para Realeza. E na sequência eu fui... em janeiro, fui nomeada para delegado, final de janeiro. E essa transição foi tranquila pela experiência que já tinha? Foi mais difícil do que ir para Curitiba, né? Quando eu voltei para lá. Porque aí você tinha um ritmo de vida, assim. Então a gente chegou em Realeza. Em Curitiba você decidia no domingo o que você ia almoçar, você ia no mercado, comprava e fazia o almoço. Em Realeza não tinha mercado aberto à época no domingo. Então você fala, putz, né? E o que nós vamos comer hoje? Ovo, provavelmente. Vamos ver o que sobrou aí na geladeira. Né? Então foi mais difícil essa parte, assim. Logo de início a gente queria retornar para Curitiba, né? Porque você chega assim, o ritmo é completamente diferente. E daí você tá num ritmo frenético de trabalho, estudando para concurso, né? Assim, uma vida lá corrida pra caramba. E você vem pra tranquilidade, foi mais difícil a adaptação no retorno do que na ida. Foi difícil se adaptar à tranquilidade. Foi mais difícil, bem mais difícil. Eu já morava lá há 15 anos, então foi mais demorado, assim. Né? E dentro do trabalho, da adaptação de investigadora para delegada, foi fácil isso? Foi tranquilo pela experiência que você já tinha ou foi pesado? Também não. Não foi tranquilo, assim, porque eu já conhecia o trabalho, eu sabia o que um delegado fazia, tanto que escolhi fazer concurso para delegado, estudar e tal, né? A coisa toda. Mas, assim, é muito diferente quando você é o responsável por decidir, né? Porque antes eu chegava com a situação e apresentava para o delegado, falava, a situação é essa aqui, né? Mas quem decide é ele. A responsabilidade da decisão, se você vai manter uma pessoa presa, se vai liberar, qual o procedimento que você vai adotar, não era minha. Não, é do investigador. Aí agora passou a ser. Então, assim, você está lá às 2h, a PM apresenta uma situação, por exemplo, né? Aí, daí tem lá o boletim de ocorrência, você dá uma lida, você fala 2, 3 minutos ali com as pessoas envolvidas, e aí você tem que decidir, né? Você vai fazer o flagrante, a pessoa vai ficar presa, você vai arbitrar fiança, não vai arbitrar fiança. E isso você tem que decidir ali na hora, na madrugada, a hora que for. Nossa. Né? E aí, assim, vai pesando, você dá uma assustadinha. Afora isso, você tem uma unidade policial que é tua responsabilidade. Sim. Então, né, eu tinha uma delegacia da mulher, o que eu produzo sou eu que produzo. Né? Eu tenho metas, muito mais responsabilidade, casos, né? E aí você dá uma baqueada, assim, no começo é bem complicado. Aí você tem que, assim, sabe aquela coisa de você chegar, a sua mesa tá cheia, você não sabe por onde começar, aí você fala, então vamos começar pelo começo, né? Vamos do primeiro aqui, vai dar certo, mas os primeiros meses são assustadores, assim, não é fácil, né? A adaptação não é tão simples assim. E isso porque eu já conheci o serviço, né? Você imagina para quem não conhece. Talvez seja ainda mais complicado. É porque você traz a experiência, porque apesar de você não ser delegada antes, você conviveu como delegado. O tempo todo, né? Então, Então, alguma noção já muito grande você já tem de que tipo de decisão é tomada nesses casos, né? Nesse caso específico. Isso ajuda bastante. Só que o problema é esse, né? Assumir que agora é você que decide. E a vida das pessoas, né? Ninguém quer liberar uma pessoa que de repente fez alguma coisa errada e nem manter presa uma pessoa que não era o caso de ser presa naquela ocasião, sabe? Então é a liberdade das pessoas que está em jogo, é a vida delas, né? Você também não quer ser leviano, falar, não, então eu vou prender todo mundo. Não é isso. Você vai
né? Você vai ter que estudar cada caso. Só que às vezes você não tem tempo para estudar, porque assim, 2h, tem 2 situações na fila, você vai ter que decidir, e a responsabilidade é sua. Pois é, você falou nessa coisa do horário aí, também me chamou a atenção. Você falou em 2h agora. Como é que é essa coisa o delegado, ele está em casa e ele é chamado lá? Como é que funciona isso? Ou ele está de plantão? Hoje, nós temos uma estrutura que é a Central de Flagrantes. Nós atendemos, salvo engano, 56 municípios. Então, as subdivisões de Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Quando eu estou de plantão, eu estou às 12 horas na delegacia. Né? Então, assim, chegou uma situação lá em Pato Branco. O investigador que está lá, o escrivão, enfim, hoje agente de polícia judiciária, mudou a nomenclatura, ele entra em contato comigo, me passa a situação, eu decido o que vou fazer, ligo a câmera, o vídeo e a gente começa a instrumentalizar o inquérito policial. Entendi. Né? Mas o delegado está lá. Então, assim, de dia ou de noite... Está na sua delegacia? Nas centrais que a gente chama, né? Aqui é Beltrão, Santo Antônio Sudoeste e Capanema. Então, o delegado plantonista vai estar em uma dessas, aqui na 19ª, e daí em Pato Branco, nas que forem deles, e Laranjeiras também. Mas vai estar lá junto. Dando sequência aí. Aí, de Realeza, você veio para Beltrão? Isso. Daí, nomeada como delegada... delegada. Aí eu vim em fevereiro de 2015, ainda não tinha a Delegacia da Mulher, né? Sim. Fui lotada na 19ª subdivisão. Era delegada operacional lá junto com o Dr. Você ajudou a criar, Scalco. então, a delegacia que é atual até hoje. Junto com o Dr. Scalco e com o Dr. Pestano, à época, que eram o delegado titular e o adjunto da 19ª, eu era operacional lá. Aí você atendia de tudo. Aí era a clínica geral clínica mesmo, geral. Como você bem diz. Aí, né? Lá, inclusive, os casos de violência doméstica, à época, iam para lá, porque não existia uma delegacia especializada. E atendia qualquer coisa, qualquer crime, era na 19ª. E aí, 2015 é a Delegacia da Mulher? Outubro. Não tem 8 anos, então. Tá bem de matemática, hein? Viu só? É que matemática não é o forte aqui. De nenhum. De ninguém. De ninguém aqui. Esses dias até a gente cometeu até a indelicadeza de questionar a habilidade matemática do convidado. Né? Exatamente. A gente, né? Eu brinco que lá no começo a gente brincava que nesse processo de interrogatório aqui ele faz o tira bonzinho. Ah, tá. As perguntas difíceis sou eu. Ok. Continua então. Ele dá uma maciada nisso. Tira simpático. Que tal? E aí? A gente, obviamente que a maior parte do teu trabalho hoje é a Delegacia da Mulher. Sim. Como é que está esse cenário, Manoeli? A violência contra a mulher aqui na região que você atende. Como é que você vê isso? Tem aumentado os casos? Você tem acho que você deve ter uma estatística, né, que você mencionou antes aí, da quantidade de casos por período. Como é que está esse cenário hoje? Tá, então assim, a Delegacia da Mulher de Francisco Beltrão vai atender a comarca, né? Francisco Beltrão, Enéas Marques e Manfrinópolis. Desde 2015 até agora, há um aumento anual, né? Então, a gente não tem... ser hipócrita da minha parte vir aqui e falar para vocês, não, está diminuindo. Não está. Tem um aumento de registros. Se isso representa um aumento de casos, nunca vamos saber, né? Porque pode ser que lá atrás acontecessem muito mais casos, mas que não chegassem a registro. Não chegavam a registro. Não eram denunciados, não eram registrados. Então, assim, mas todo ano, sim, tem um aumento de casos registrados significativo. Esse ano, de janeiro a junho, mais de 960 boletins de ocorrência em 6 meses. É bastante então, assim, coisa. É bastante coisa. Para 100 mil habitantes, 105 mil habitantes, mais ou menos, é bastante coisa, assim. Não foi à toa que se inaugurou uma Delegacia da Mulher, né? Sim, foi porque... Isso não é por acaso. Não né? é por acaso. Foi porque, de fato, representar os crimes cometidos que envolviam violência doméstica e familiar contra a mulher era um volume significativo que ocupavam, então, assim, um volume de trabalho lá na 19ª que era significativo, representativo, e que acabava, talvez, tumultuando o andamento dos outros casos, ao mesmo tempo que esses casos que são prioridades por lei também não eram tratados com a prioridade necessária, porque está lá no meio de todos os outros, né? Então, na época, né, verificou-se que representava mais ou menos uns 30% dos crimes registrados na comarca de Francisco Beltrão, os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, foi por isso que se inaugurou uma delegacia.
E essa realidade permanece, infelizmente, né? Eu gostaria de chegar num dia que eu fosse falar assim, olha, não é mais necessário uma delegacia da mulher. Sim. Se a gente vai fazer uma estatística bem simples, assim, você tem mais de um caso por dia, mais de um registro por dia, né? Acho que você falou antes, 50 casos por mês ou é mais? Mas vamos pensar, 900 casos em 6 meses, né? Não tá dando mais, né? Tá dando... Eu devo ter por mês hoje, uma média, 6 meses, 100 casos por mês me dariam 600, né? Eu vou ter uns 120 casos por mês. Assim, bem superficialmente falando, em 120 casos no mês. Não, mas é bastante por dia. Exatamente. Por dia. Quais são os maiores casos, assim? Os crimes mais comuns, né, registrados são injúria, ameaça e lesão corporal. São os crimes... sei lá, que devem representar 80% dos nossos casos. Aí eu também atendo lá na delegacia, ainda que não envolva violência doméstica familiar, o caso de estupro, quando a vítima é menina, seja estupro de vulnerável ou estupro de maiores de idade, maiores de 14 anos. Então, o que representa o nosso volume mesmo de trabalho? Injúria, ameaça e lesão corporal. Que é uma situação muito preocupante, né? Muito. Sim, qual é o diagnóstico que se faz enfim, de como ainda é uma sociedade machista, ainda muito doente e machista, né? É cultural, né? A gente sabe, as questões que envolvem violência doméstica e familiar passam por questões culturais, por questões que trazem vícios, né? Alcoolismo, drogadição. Então, assim, a reversão do quadro é muito mais complexa, né? Você vai ter que depender de gerações aí, de ensinar nas escolas, as nossas crianças, a mudança de comportamento. A gente vai precisar de muito tempo ainda, né, para alterar o cenário. Alguns crimes, eles são fáceis de ser prevenidos, assim, com policiamento ostensivo, com algumas campanhas, né? Então, assim, crime de furto. De repente, se você colocar mais viaturas da polícia militar transitando, a pessoa que iria furtar algum lugar já pode, né? Se sentir inibida, já não vai. Né? Mas, assim, crimes de violência doméstica, eles acontecem dentro das residências. Ninguém tá lá para ver. Né? Então, pode ter 10 viaturas passando aqui na frente e o crime tá acontecendo. Não muda, né? Então, assim, é muito difícil, né? Para você trabalhar prevenção de violência doméstica, você tem que trabalhar com informação e mudança de comportamento. São duas frentes, né? Porque a informação, ela ajuda muito nesse resultado que você traz, que é o das pessoas se sentirem mais confiantes, são confortáveis para poder denunciar, para poder fazer o registro. Né? Agora, para te mudar, a outra via é mudar a causa. A gente não quer que aconteça, né? Exatamente. Se chegou na delegacia, porque já aconteceu. A gente não quer que isso aconteça. Agora, como evitar isso, é exatamente isso que você falou. É através de uma troca de gerações, é através de uma mudança daquilo que é ensinado em casa, daquilo que é passado na escola, enfim, mas isso infelizmente, a longo prazo, isso demora, né? Vai demorar bastante, né? E tudo é uma luta, né? Assim, às vezes as pessoas, elas... Tem muita piadinha, né? Ai, cadê a lei João da Penha? Mas, assim, se elas conhecessem a história da Maria da Penha, do porquê existe essa lei, ela ficou mais de 20 anos lutando para ver uma pessoa que tentou matá-la, né, ser condenada de fato. O Brasil foi multado na Organização Estadual dos Direitos, da OEA, enfim. Então, assim, é uma luta, foi uma briga, sabe? Não foi à toa, não existe a Lei Maria da Penha porque alguém achou bonito, né? Não, assim... De novo, não é por acaso. De novo, não é por acaso. A história, ela é muito complexa, assim. E não foi do nada que se fez necessária, né? Não é uma lei midiática, vamos colocar assim? Não foi uma lei midiática. E essa área... Bom, quase todos os crimes, né? Mas essa área da violência contra a mulher, ela não tem classe social, né? Não. Ela acontece em todos os níveis de escolaridade, níveis de renda. E isso é preocupante, né? Para ver como como é uma questão cultural muito forte, né? Que envolve muita coisa. É uma questão cultural e psicológica, né? E de novo, tu fala muito bem, Luciano, não está atrelado a uma questão de classe social. Absolutamente. Né? É o registro de como esse machismo é perpetuado, né? O registro de, enfim, como culturalmente essas questões de qual é o lugar que a mulher ocupa. Então, várias coisas que precisam ser remodeladas, mas que ainda, de alguma forma, assim, são transmitidas, né? São elementos que, sim, estão ancorados em questões infantis, né? E que
Para quem vê de fora, né, sempre parece muito simples. Ué, mas por que ela não sai do por que simplesmente não... exatamente. Né? Quem tá de fora acha que é muito... Coisa mais simples do mundo. É fácil, mas não é. A pessoa que está inserida naquele ciclo de violência, ela não tá lá simplesmente porque ela quer, porque ela gosta de apanhar. Não é isso, é uma questão complexa que depende de um apoio em rede, né, para que ela consiga sair desse ciclo e, se de fato denunciar, não retorne para o ciclo. É bem complexa a questão, sabe? Então, a gente não pode simplificar isso, né, num discurso simplista de que a pessoa está no relacionamento porque ela quer. Não, porque tem situações em que a vítima não consegue nem o apoio familiar, né? É alguma coisa assim, não, fica quieta aí porque tu vai perder o teu marido. Assim, isso acontece muito. Isso acontece muito, né? E acho que tem muita situação em que a vítima demora a entender que ela é uma vítima, né? O que é muito ruim, né? Porque ela está sofrendo há muito tempo, ela não na violência psicológica, que aquilo é uma violência, né? O que a gente estava comentando antes, né? Como que se mensura a violência psicológica, né? Até pouco tempo atrás nem era crime, né? Ser vítima de violência psicológica não tinha um crime específico para isso. Então, você tinha injúria, você tinha ameaça, mas não existia um crime de causar dano emocional, que foi o que se criou, né? Agora, há pouco tempo, o legislador entendeu que, olha, às vezes você não precisa agredir, ameaçar ou xingar, né? Aquela coisa de todo dia estar menosprezando a mulher, né? Fazendo com que ela se sinta subjugada, tá destruindo a autoestima dela, e isso de alguma forma afeta a vida dela, ela não consegue reagir, não consegue sair daquilo, também é um crime, né? É muito complexo de se verificar? Claro que é muito complexo de se verificar, mas assim, o legislador entendeu que nem sempre é preciso você ter uma atitude, uma agressão física, né? Um xingamento. Para poder agir, né? Para que aquilo possa ser punido, né? E assim, Manoel, você fica frente a frente com os agressores também, né? E esse pessoal, eles te respeitam lá ou eles chegam lá machões também? Eu nunca tive nenhum problema. Em 8 anos como delegada, assim, eu nunca tive nenhum problema. Lá eles baixam a bola. Normalmente sim. E aí você tem, claro, aqueles que acreditam que estão na razão, né? E assim, nem é nosso papel convencer do contrário, mas enfim, a pessoa acredita que estava certo, que agiu e que era aquilo mesmo. E você tem aqueles que estão arrependidos também, né? Mas talvez até o que nos falte, enquanto rede agora falando, é de algum programa que de fato olhe para esses agressores e verifique, tá, mas por que ele continua, né? Porque às vezes você tem 3, 4 vítimas diferentes do mesmo agressor. Por que ele perpetua também esses comportamentos? A gente tem que tratar ele também, sabe? Verdade. Né? Então, assim, é complexo dos dois lados, né? Claro, e isso não quer dizer que ele não tenha que responder criminalmente pela atitude dele. Lógico. Né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu também não quero que ele daí, no próximo relacionamento, volte a cometer o mesmo tipo de crime, né? E você acaba atuando como, vamos brincar assim, como psicóloga lá, aconselhando tanto vítima quanto agressor? Não, a gente tenta não dar conselhos. Né? Claro que nem sempre é possível. Às vezes você dá uma opinião, mas assim, a vítima fala assim, mas o que você acha? Eu tenho que representar ou não tenho que representar? Veja bem, se você representar vai acontecer isso, se não representar acontece aquilo, juridicamente falando, né? Mas a decisão é totalmente sua. A gente tenta, de toda forma, não influenciar, sabe? Até para não, assim, a vítima tem que estar preparada para sair desse ciclo de violência, né? Então, você pensa, a pessoa já está num ciclo de violência, ela já está sendo agredida, daí ela vai chegar na delegacia e nós vamos falar, poxa vida, mas, né? Já não deu tempo de tu sair dessa situação, o que é isso? Pensa nos teus filhos, pensa na tua família. Ela não precisa disso da gente, entende? Aí é complicado, assim. E até porque nunca é simplório, assim, né? Nunca e aí, assim, por que você não talvez sabe? Eu esteja cometendo mais uma agressão, né? Para essa mulher, fazendo todo um discurso, né? Tu não pensa nas tuas crianças, olha aí, sabe? E aí, de novo, né? Como é importante reforçar isso, a importância da psicologia nisso, né? Porque nós estamos falando de questões que são profundas de cada um. As pessoas, de novo, não estão ali simplesmente porque, eu sinto vontade de agredir, eu não consigo sair dessa condição. E nós lá nem temos, né, formação em psicologia, então, para fazer esse tipo de atendimento. Mas se reconhece a importância, tanto que hoje a gente tem o CRES, né, do município,
assistência social do município, e o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha da UniOeste, e eles oferecem esse serviço. Então, ótimo. E isso a gente faz. Olha, se você quiser um acompanhamento psicológico, você pode procurar o CREAS ou o NUMAP. A gente encaminha para o CREAS também todo mês uma listagem das nossas vítimas. Eles entram em contato com essas vítimas, oferecendo serviço de psicologia. A Prefeitura Municipal, ela entendeu a importância que isso tem e assim, estabelecer até um grupo noturno, né? Então, assim, um profissional conseguiu, né, contratar um profissional, colocar esse profissional a atender no noturno por conta daquelas mulheres que trabalham. Então, assim, reconhece-se a importância e o trabalho em rede é o que vai trazer benefício, né? Lá na delegacia, assim, a gente tenta não dar nenhum tipo de conselho, porque, assim, nós não temos formação para isso. E aí, às vezes, a boa intenção de você achar que está ajudando, você não está, né? Não, é que as pessoas, e tem profissionais que fazem isso. É porque eu acho que as pessoas pedem, né? Bem isso que você falou, né? Porque as pessoas estão muito... O que eu faço? Cara, as pessoas estão muito carentes, elas precisam muito falar. É um momento de segurança. É um momento de que você não sabe como lidar com a situação. E a gente sempre fala, é bem comum perguntarem, né? Mas o que você acha que eu faço? O que você acha que eu tenho que fazer? Né? A gente sempre tenta, então, falar assim, olha, juridicamente, aqui na área criminal, você pode fazer isso, isso e aquilo, né? Mas se você quiser um apoio psicológico, a gente tem aqui os integrantes da rede que podem te ajudar também. Mas é bem comum elas chegarem lá pedindo, sabe? Assim, mas o que eu faço? Né? A gente dá as opções, mas nunca interfere na decisão. Isso, Emanuele, isso é importantíssimo, né? A gente vive uma época muito esquisita, que é de que todo mundo se sente muito autorizado a dar instruções ou palpites, ou na internet está cheia disso. É uma época muito estranha e muito obtusa nesse sentido, de que muitas pessoas acreditam que elas sabem sim o que é melhor para o outro. Exato. Né? Não, é verdade, as pessoas estão muito, elas acreditam muito nisso, de que eu sei qual é o melhor caminho para ti, né? Isso está em todos os lugares. Não, por dentro a gente pode estar se coçando, né? Pô, pelo amor de Deus, registra esse boletim, vamos fazer. Ele não nos ouça, né? Mas a verdade é que a gente sempre acha que sabe o que é melhor para os outros. Não, mas aí é que tá. Nós temos isso, né? A questão é que isso, sei lá, vamos pensar assim. Eu posso achar, né? Mas eu não saio falando. Mas num bate-papo de amigos, ou enfim, alguma outra situação, sim, tem isso. Pô, cara, acho que é melhor tu fazer tal coisa, né? Acho melhor tu ir por ali ou por aqui. Natural, como amigo. Agora, quando tu tá enquanto profissional, né? Imagino que seja muito parecido, porque eu, no meu consultório, eu não posso dizer, pô, mas por que tu não te separa? Por que tu não faz isso? Não, é toda uma construção do outro em relação a uma... Então, realmente, quando tu tá ocupando esse outro lugar, tem que ter um pouco de cuidado, porque é muito... Também é uma violência tu acreditar que sabe o que é melhor para outra pessoa. Então, eu, enquanto Emanuele, às vezes, né, eu tô por dentro aqui, eu falo, meu Deus do céu. Né? Cai fora. Mas enquanto delegada, você só vai, né? E isso, eu falo por mim, mas também as agentes de polícia judiciária que trabalham lá conosco, é a mesma orientação, né? Sempre que a vítima fala, mas o que você acha que eu devo fazer? Veja bem, a gente não pode dizer para a senhora o que fazer, né? Se a senhora fizer isso, pode acontecer isso, fizer isso, pode acontecer aquilo e em situações críticas, assim, a vontade de dizer, sai daí, é muito grande. O que está esperando, por favor? Mas... Não, vamos dar aquilo que a gente pensa, está esperando morrer, está esperando uma agressão mais séria, né? Porque às vezes está muito nítido que vai descambar para isso, né? Mas é muito, a gente falava antes assim, é que a pessoa, ela vai acostumando com aquilo. Primeiro porque dificilmente o cara, a gente brincou antes, dificilmente o cara começa como sapo. Ele começa como príncipe. Né? O sapo vai surgindo aos poucos. E aí a pessoa está tão ligada, tão amarrada naquela vida que ela tem dificuldade para sair. E mesmo sinais, né, mais claros de que a coisa vai ficar bem mais feia, não são muitas vezes levados a sério. Assim, isso vai mudar. E a pessoa, ela tem aquela lembrança de quando ele era o príncipe, entendeu? Fica esse registro, né? Foi uma circunstância da vida aqui, ele está passando por um momento ruim e tal, mas ele é uma boa pessoa, ele é. Sim. Mas aí é que tá, e a violência psicológica ela é constituída muito por isso, que é, eu estou com alguém que acha que sabe o que é melhor para mim. Né? Porque do que a gente estava falando antes. Então, viu, mas melhor tu não usar essa roupa. Viu, mas melhor a gente não ir em tal lugar. Nossa, mas tu tá pensando isso? Sabe, é essa diminuição, né? Tu vai se podando a pessoa até que ela não tem forças para sair depois. Ela não pode ser ela mesma mais, né? Exatamente. E isso é uma violência extrema, né? Extremamente pesada. Quais são, Emanuele, os principais desafios aí para a tua função, para o combate à violência contra a mulher?
que emperra? Qual é a situação, né? Hoje eu vejo assim, para nós, que aqui em Francisco Beltrão já estabelecemos uma rede de atendimento, você tem, de uma certa maneira, a participação do município, de órgãos diversos tentando trabalhar nesse sentido. Esse seria um desafio primário, assim, né? Isso a gente conseguiu, foi vencido. Depois, assim, não foi fácil, né? Até você estabelecer uma rede, a coisa patina muito. Mas, assim, isso a gente conseguiu. Hoje funciona, né? Eu acho que o desafio no combate à violência doméstica é mudança de paradigma na questão cultural. E isso Esse é grande. É enorme, é demorado, vai levar muito tempo. Talvez, assim, vá se manter alguns que nunca mudarão, mas ok, né? Agora a gente precisa mudar a sociedade em geral. O que nós, assim, não só na violência contra a mulher, mas o que a polícia percebe às vezes é que a sociedade, ela não entende que ela também tem responsabilidade. Né? No sentido de você ver uma coisa acontecendo, errada acontecendo, você é responsável também por denunciar. Pode ser anônimo, não tem problema, né? Mas você é responsável. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade enquanto sociedade, né? De que se a coisa errada está acontecendo, eu tenho que fazer uma denúncia, né? Eu tenho que me movimentar. Pô, você vê uma mulher sendo agredida, um pai agredindo um filho, né? Algum crime acontecendo, você não faz nada, né? Qual que é o teu papel na sociedade? E nesse sentido, vocês recebem esse tipo de denúncia de terceiros que não estão diretamente ligados? Existem canais, inclusive, né? O Disque 100 e o Disque 180, que as pessoas, terceiros não ligados, ou até familiares que não queiram se identificar, podem fazer a denúncia. A delegacia recepciona essa denúncia por um sistema, nós temos prazo para responder. Então, quando eu recebo lá, as minhas agentes vão até o local, verificam, vão junto ao CREAS, a assistência social do município, pedem para fazer um acompanhamento. Tem criança, a gente já oficia o conselho tutelar para ir acompanhando junto. Então, você consegue estabelecer. E essas denúncias chegam e elas têm retorno, né? É claro que algumas vezes você vai até lá, a vítima fala, não aconteceu nada disso, é tudo mentira, né? Vamos, né? Assim, não tem o que a gente possa fazer em relação a isso, mas nós vamos até o local. Né? A denúncia chega para a delegacia, de fato chega. Temos prazo para dar retorno. Existe esse tipo de canal e funciona, funciona. Funciona, eu acho que intimida, inclusive, o agressor, né? Pode ser que até... tá chegando a conhecimento. Pode ser assim, que mesmo que você chegue lá e a vítima negue que é vítima, que diga que nada aconteceu, o agressor viu, opa, peraí. Eles estão vindo, alguém está vendo, está denunciando, mora. Eu não estou tão impune, assim, tão livre para fazer o que eu quero. Fácil, né? Assim. Hoje a gente tem, a Polícia Militar conseguiu estabelecer a Patrulha Maria da Penha. Então eles fazem esse acompanhamento também. Volta e meia eles vão visitar as vítimas, vão visitar os agressores, sabe? Então assim, daquele crime que já aconteceu, daquele crime que já aconteceu, mas assim, tentando que não aconteça de volta. Vamos dar uma olhada. Dá uma intimidade. Vamos dar uma olhada, né? sabe? A gente tá acompanhando, nós estamos aqui, a senhora tá bem? Nós estamos aqui, qualquer coisa que a senhora precisar, sabe? Então isso acaba gerando uma sensação, não só gerando a sensação, mas acaba trazendo uma segurança para a vítima, né? Ainda que ela retorne com o agressor, você vai ter que falar, mas a polícia tá aqui, tá vendo? Ela tá vindo todo dia, tá... Né? Mas talvez a problemática da violência doméstica hoje seja uma mudança cultural. E aí complexo, bem complexo. Estrutura você tem o que é necessário. Hoje de agentes, hoje sim. Esse ano, viaturas. Sim, esse ano eu e a Karina, que é uma das agentes, a gente trabalhou praticamente sozinha lá por uns 2, 3 anos, né? Um dos nossos, à época, investigadores aposentou. Então, assim, este ano, com a chegada dos novos delegados, eu posso estar hoje só na Delegacia da Mulher. Então, não acumulo mais 19ª. Recebi uma investigadora e uma escrivã. Hoje, todos os agentes de polícia, mas por uma questão de reestruturação. Mas recebi 2 servidores. Então, dobrou meu quadro, né? Coisa que eu estou lá exclusivamente. Então, que eu trabalhava meio-dia, agora eu trabalho um dia inteiro lá, né? Antes eu tinha que dividir o dia em 19ª lá. Recebi mais duas servidoras, né, concursadas. E mais 2 assistentes administrativas.
Então, assim, hoje a estrutura é muito... Eu não tenho mais nem local para colocar. Achei. Recebemos viatura mês passado, então, assim, a nossa estrutura melhorou consideravelmente. Assim, que ótimo. E junto com a melhor da estrutura e do pessoal, vem a melhor de produtividade, a agilidade em resolver os casos, encaminhar para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. É reflexo, né? Sim. Quando você tem estrutura, a coisa funciona mais rápido. Se eu não me engano, em São Paulo, existe uma medida lá de que esses agressores aí usam tornozeleira, né? Existe alguma coisa nesse sentido? Vamos chamar assim, a tecnologia aqui no Paraná a serviço de proteger as mulheres? Provavelmente o uso de tornozeleira não é relativo ao crimes contra a violência doméstica. Mas tem sim aqui no Paraná, por exemplo, a depender do caso, o judiciário pode liberá-lo, né, sob o uso de tornozeleira. Né? Então, a pessoa estava presa em flagrante, ela recolhe a fiança, ou ela estava presa em flagrante e para ela sair, para que tenha algum tipo de fiscalização, vai ter que usar tornozeleira. Ok, funciona. Tem um programa entre Poder Judiciário e Polícia Militar, que é o botão do pânico, né? Que é no aplicativo da Polícia Militar, que qualquer um de nós a gente pode baixar aqui no celular. Algumas vítimas mais graves tem liberado uma funcionalidade que é o botão do pânico. Então, elas cadastram esse botão e quando ela abre o aplicativo, se ela acionar o botão do pânico, né? Viu o agressor se aproximando, tá com medo e tal, começa a gravar a conversa, manda geolocalização para a PM, para uma central e a viatura se desloca. Sim. Então, muito assim, bom. tecnologia funcionando super a favor da segurança, né? Exatamente. Muito interessante. Vamos ver o que mais que temos. Nossa, isso ajuda muito para a medida restritiva ser mais funcional, né? Totalmente. Aí tem alguns programas, a Unipar aqui tem um programa que ela faz, salvo engano, é Projeto Transformar, talvez eu esteja cometendo algum erro no nome, que é com os agressores. Então, a juíza, no momento que concede a medida protetiva, ela entendendo que é o caso, ela encaminha compulsoriamente o agressor para esse programa. Ele tem que ir sob pena de ser expedido mandado de prisão pelo descumprimento da ordem judicial. Né? Então, assim, tem se tentado estabelecer mecanismos nesse sentido. Ótimo. Né? Para gerar segurança e também assim para mudar o cenário, né? A gente precisa. Sim. E as campanhas informativas ajudam demais, né? Totalmente. A gente estava conversando antes sobre como daqui a pouco o tema aparece em uma novela, como isso ajuda, né? Para nós é bem nítido. Às vezes a gente até brinca na delegacia e fala, qual que foi o capítulo da novela ontem? Porque hoje está bombando, né? É uma vítima atrás da outra. E é muito, muito interessante, porque mês de março é um dos meses que a gente mais tem registro. Porque é o mês da mulher e porque se divulga muito essa questão de combate à violência. Então, é um mês que explode o número de registros de ocorrência. Olha só. Quando tem alguma novela que trata do tema, alguma reportagem em algum canal de comunicação, algum jornal que fala sobre isso, no dia seguinte tu pode contar que vai ter bastante caso na delegacia, bastante gente registrando. A informação ajuda demais mesmo. Né? A informação é uma arma, assim, que talvez a gente não dê a importância que ela tem. Mas, assim, a pessoa estar informada, saber quem procurar, saber o que ela pode fazer, né? Ninguém vai parar essa pessoa. Não vou chamar nem de debate, mas uma questão que sempre existe. O pessoal acaba discutindo a eficiência da medida protetiva, né? Isso é a pergunta que recorrentemente te fazem, né? Que eu vejo que você sempre defende, né? Fala sobre isso pra gente. Apesar de você estar cansada de falar da eficiência da medida protetiva, porque no sentido de que realmente é preciso incentivar as mulheres a usar disso, né? A procurar seus direitos. Veja, até junho, né, nós tínhamos mais de 300 pedidos de medidas protetivas. Então, a gente... Num cenário que eu tenho mais de 300 pedidos de medidas protetivas, eu não tive nenhum feminicídio esse ano, não tive nenhum crime, assim, uma tentativa de feminicídio grave, assim, que tenha chamado a atenção, não posso dizer que não funciona, né? Ela funciona. Só que é evidente que quando há um descumprimento que gere um crime que seja de fato da maior gravidade, um feminicídio, é ele que vai chamar a atenção. Sim. Então ninguém vai lembrar dos 299 que funcionaram, vão lembrar só da uma que não funciona. Normal, isso é questão de mídia, notícia, né? Sim. Mas funciona. E assim, as pessoas talvez não deem a importância, mas uma vez que você tem a medida protetiva e há um descumprimento, e você retorna na delegacia para noticiar esse descumprimento, a lei diz que descumprimento de medida protetiva gera prisão.
Entende? Então, nós comunicamos o judiciário, pode ser expedido um mandado de prisão. No mínimo, vai ser expedido um alerta, assim. O oficial de justiça vai lá e vai falar, olha, se você continuar descumprindo, pode ser despedido. Você está ciente que pode ser despedido. Um mandado de prisão em seu desfavor. Então, a medida protetiva é muito... E, assim, na maior parte dos casos, só o fato do cara ser intimado, falar, olha, tem uma medida restritiva contra você, você não pode entrar em contato, já é o suficiente. Já dá uma assustada, né? Para a pessoa, para o agressor parar e não voltar mais, né? Aquela pessoa que, assim, perdeu a cabeça, enfim, ela fala, pô, não quero, né, me sujar na justiça, nem nada disso, né? Ok, tá, já entendi, né? Vou pagar lá pelo que eu fiz, tudo certo, mas não vou repetir. Né? Então ela funciona assim, né? É claro que no caso que ela dá errado, vai ser o caso que vai aparecer muito, e que aí todo mundo vai falar, mas ela tinha medida e tal. Normal, né? Vão pra cima da delegada fazer a mesma pergunta de sempre. Normal. Né? Medida protetiva serve pra alguma coisa? Ajuda, Você tem participado muito de, digamos assim, dessas medidas dessas atividades de conscientização, né, Manuel? Que realmente são muito importantes, né? Como que você está vendo isso? Assim? Tem aparecido mais eventos, mais busca pela tua participação nesse sentido de conscientizar também? Sim, é assim. A Polícia Civil, por missão institucional, né, a gente atua quando o crime já aconteceu. E aí, nos casos específicos, delegacia da mulher, criança e adolescente. Então, assim, são casos que o trabalho preventivo, que embora não seja um trabalho da Polícia Civil de uma maneira geral, sim, né? Porque a Polícia teoricamente não é o teu trabalho. É muito relevante. E, assim... Se eu previno, eu tenho menos trabalho, né? Também. Que não chega. Então, assim, às vezes eu até brinco. A depender, assim, tem semanas que eu ficaria só dando palestra. Só prestando informações. Sim. Porque o número de convites é muito grande. As pessoas estão procurando colégios, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que isso acontece nas escolas e nos colégios? Tem essa entrada? Tem procura. Eu prefiro, por conta, assim, de uma linguagem, eu não sei como lidar com crianças, assim, eu prefiro ir para adolescentes, assim, segundo grau, né? Porque... Às vezes eu não tenho a linguagem que a criança vá me entender. Sim. Né? Mas tem procura, vou em colégio, clube de mães... assim, diversos locais, sempre que eu tenho agenda, que eu consigo, às vezes eu tenho que medir algo que não vá atrapalhar o andamento da delegacia, né, porque senão eu vou parar de fazer o que eu tenho que fazer para dar palestra, mas é uma constante. Sim. Né? Ontem estive numa reunião do Rotary, hoje estou aqui com vocês, então constantemente há convites para isso. A gente precisa agradecer, inclusive. Não foi fácil arrumar a agenda com a Emanuele, né? Esse pessoal aí tá convidando muito ela. E que bom, né? Lógico. É importante, né? Por falar... Bom, você vai perguntar... Não, eu ia perguntar de rotina mesmo. Como é que é a rotina de uma delegada? Porque assim, a gente sabe que você está fazendo muita palestra. Hoje você está aqui, provavelmente amanhã já tem outra coisa para você fazer à noite. Mas o teu dia a dia, como é que é? Tá. Este ano, como nós tivemos um implemento de pessoal na Polícia Civil como um todo, então assim, eu tenho um dia pelo menos por mês, 12 horas de plantão, né? Afora isso, todos os dias eu atendo na delegacia. Então, de segunda a sexta-feira, horário comercial, trabalhando na delegacia, salvo quando tem uma palestra, uma reunião, alguma coisa nesse sentido. Talvez, assim... seja meio frustrante, né, para quem está de fora, mas é um trabalho muito burocrático, sabe? Você vai estar lá, você vai estar no meio de papel, instruindo casos, ouvindo pessoas, testemunhas, interrogados, né, juntando provas, procurando por câmeras, imagens, né, isso tudo. Mas é um trabalho burocrático, você vai estar dentro da delegacia trabalhando a maior parte do tempo durante um horário comercial, né? E aí vai ter um dia de plantão que você vai atender, no caso... Aqui, né, eu vou atender a 56 municípios, aí a qualquer caso que aconteça, não só violência doméstica familiar contra a mulher. E existe alguma exigência, vamos dizer assim, no sentido de se manter atualizado? A função exige alguma coisa assim? Eu vou para uma coisa meio cinema.
Existe a necessidade de fazer algum treino de tiro frequentemente? Sim. Esse tipo de ação, de atividade prática, vamos chamar de ação assim. Mesmo. De ação mesmo. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, a gente todo ano tem uma reciclagem, vamos colocar Era assim, a palavra né? que estava me faltando. Tem uma reciclagem, sim. Ano passado foi em Pato Branco. Existe reciclagem tanto quanto relativamente à parte operacional, né? Que você vai lá, faz umas aulas de tiro, alguma coisa de operação policial, defesa pessoal, né? Parte prática, vamos colocar dessa forma. E aí você tem os processos de atualização, né? Tipo, essa pós-graduação na Escola de Polícia Civil que eu sou graduando agora é uma exigência para promoção. Então, eu preciso fazer se eu quiser concorrer à promoção. Se eu não quiser, ok, não preciso, mas tenho que fazer. Alguns cursos, assim, contam pontos para a promoção, né? Você manter atualizado, você cadastra os seus cursos, faz. Alguns são os obrigatórios, outros são os de teu interesse, né? Esse ano a gente tem pelo menos 7 módulos de investigação. Veja, o crime, ele avança em diversas frentes, né? Então, esse ano a gente tem 7 módulos de investigação que trata mais de investigação de crimes cibernéticos, né? Que é uma coisa, assim, que muda muito rápido. Sim. E que, às vezes, você não acompanha. Esses são obrigatórios que sejam feitos, né? Que a gente falava antes, inclusive, que a incidência aumentou de estelionatos, de uma maneira, né, gigantesca, né? É o crime do momento, assim, né? Os golpes, né? E você falava da dificuldade que é ter uma resolução para isso, né? Pois é, porque assim, provavelmente, você depositou o dinheiro na conta de alguém. É um laranja, né? Quando a pessoa, às vezes a gente pede bloqueio dessa conta, já não dá tempo, vai ter 50 centavos, né? A pessoa depositou, alguém já tá lá, já passou para outra, que já passou para outra, que já passou para outra, e a coisa, ela se multiplica, né? Então, são crimes bem complicados de se chegar a um resultado efetivo. Afora que, o que a vítima quer? O dinheiro dela de volta. E isso ela não vai conseguir no crime. Né? É nocível. Então, o criminal ele vai responder pelo crime, pode ser preso, a pena de estelionato, salvo engano, a máxima são 5 anos. Posso estar enganada. Mas, assim, a vítima não quer isso, né? Pô, ela guardou aquele dinheiro lá a vida inteira, ela quer o dinheiro de novo. Né? E é muito difícil ter... Isso é difícil mesmo. Esse resultado para ela, né? É uma frustração que ela vai carregar. E eles são muitíssimo inteligentes, né? Quando a pessoa vê a oportunidade, ela fica, né, ela se atrapalha, né? Ela vai. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito atento a qualquer oferta que seja boa demais, né? Desconfie. Sempre desconfie. Manoel, você está na polícia desde 2010, né? Então já é uma carreira considerável. Expressiva. Assim, nesse tempo todo, incluindo o tempo como investigadora, como delegada, quais são, assim, se é possível falar, do que é que você se orgulha, assim, olha, eu resolvi isso aqui. Por exemplo, você trabalhou, digamos assim, vou interferir, né? Mas eu imagino que crime contra criança desaparecida, por exemplo, é uma coisa que gera muita comoção, e resolver um caso desses, encontrar uma criança, deve ser uma coisa muito gratificante até, porque você traz uma vida, você traz a paz para aquela família, você traz a vida de volta, né? Mas enfim, isso sou eu me metendo na tua resposta, né? O que é que nesse tempo todo de polícia te orgulha? Assim, olha, eu resolvi isso aqui, eu participei disso. Eu acho que nem é um caso específico, assim, às vezes você vê a tranquilidade na pessoa. Então, se ela foi na delegacia, às vezes uma vítima de estelionato, ela vai na delegacia, ela sabe que não vai dar em nada, sabe? Mas assim, você atender ela bem, você ouvir o que ela tem para falar, sabe? Essa coisa do dia a dia que a gente vai perdendo, né? Então, assim, com o tempo vai se cansando. Então, aquele dia, assim, que você realmente consegue. A pessoa foi lá e fala assim, não, mas estou saindo daqui satisfeita, muito obrigada pelo atendimento e tal. Não é nenhum caso, assim, de grande repercussão. Mas só de você ter esse reconhecimento, sabe? Falar, pô, hoje uma pessoa está saindo daqui feliz, né? Saindo da delegacia feliz. É, tipo, quase impossível. Né? Eu acho que esses casos, para nós, assim, são os mais gratificantes. Claro que eu não posso falar, porque daí corre sob segredo de justiça, mas, assim, pelo menos 2 casos que a gente conseguiu identificar estupradores de crianças e representar, e daí não só eu, né, minha equipe toda, representar pela prisão e essas pessoas serem presas, né? Então, e isso te traz
gratificação, mas ao mesmo tempo é um sentimento amargo, porque você fala, poxa vida, né? Mas era uma criança, isso não podia ter acontecido. Mas eu acho que no sentido de talvez traga um alívio, porque assim, geralmente esse pessoal não vai parar em um, né? Ele pode ter outras vítimas. Sim, então exatamente. quando você retira ele da sociedade, acho que há um certo alívio. Peraí, aconteceu isso aqui, não é nada, não há nenhum motivo de alegria por isso aqui, porque né, a situação é pesadíssima, vai ter consequências que a gente não consegue imaginar, mas ao menos você pensa, bom, é aqui. Daqui para frente ele não passa mais, né? Ele não vai ter mais acesso. Então, assim, nos lugares que eu trabalhei, o que mais me comoveu são daqui, assim, 2 casos especificamente, que são os mais recentes, que eu me recordo, assim, justamente de casos de violência sexual contra a criança e que os agressores foram presos. Assim, isso é muito positivo, muito, né? Muito gratificante. E aí, quando você vê uma condenação, que, pô, trabalhamos aqui, ó, deu trabalho certo pra caramba, saiu a condenação, o cara tá preso. Pô, isso é muito legal. Mas eu acho que o mais gratificante mesmo é, assim, tem vezes que você não vai resolver o problema da pessoa. Talvez a maior parte das vezes eu não vá resolver o problema dela. Mas assim, você vê ela sair satisfeita, sabe? Assim, ela não tá contente, mas assim, ela tá saindo satisfeita porque ela foi bem atendida, ela foi ouvida. Hoje em dia a gente trabalha com pressa, todo mundo tá com pressa o tempo inteiro. Eu mesmo não tenho muita paciência. Mas assim... Não, você é mais objetiva hoje em dia. Mas aí você ouvir a pessoa falando, não, me ajudou muito, já me esclareceu, muito obrigada. Isso aí, assim, isso... É o que move o dia a dia, né? Aí grandes casos são aqueles que falam assim, nossa, legal, né? A gente ralou pra caramba e tá aqui o resultado. Mas o dia a dia mesmo que te faz ir todo dia trabalhar, são coisas pequenas, né? E é uma rotina estressante, Manoel? É bem estressante. Não tem como não ser, né? É problema o dia inteiro, né? É cobrança o dia inteiro. Toda vítima quer o problema dela resolvido ou quer ser a prioridade. E assim, você tem que escolher para quem que você vai fazer primeiro, sabe? Qual caso que é mais grave que vamos fazer? Pô, para mim pode ser esse, mas para quem tá aqui, ó, o dele é o mais grave, né? Sim. Então você tem assim, é estressante, é cobrança o tempo todo. A gente também trabalha com metas, né? Eu tenho que ter um certo índice de resolução, de conclusão de inquéritos, né? Tá no positivo, então assim, preciso resolver mais do que eu tô instaurando, né? Então é um órgão público, mas a gente tem medidores de produtividade também. Afora toda a circunstância de você ouvir problema todo dia, né? Estar com pessoas que estão fragilizadas o tempo inteiro. E por ser mulher e delegada, existem desafios a mais? É uma carreira eminentemente masculina, né? Nos meus 2 cursos de formação, tanto de investigador como de delegado, na turma de 30, a gente era em 5 mulheres, né? Então, é uma carreira masculina. Eu percebo que algumas vezes a gente precisa ser melhor ou ser mais enfática, sabe? Dar mais voz, assim, por ser mulher, né? Mas eu também entendo que a gente tem que... Eu sou uma delegada muito mais de gabinete, né? Eu sou muito mais da burocracia. Não sou uma delegada operacional. Poderia ser, não é o que me atrai. Né? Então, assim, eu reconheço que no momento que eu vou num mandado de busca, num mandado de prisão, né? Se eu puder ficar no perímetro, para mim tá tudo bem. Se eu tiver que chutar a porta, eu vou chutar a porta, né? Mas tem momentos, assim, que você precisa provar que você tá fazendo certo, sabe? Então, assim, olha, eu sei o que... Dá licença, mas eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Né? Coisa que talvez... Mas eu acho que é até uma questão cultural mesmo, assim, quando você vê um delegado, assim... que tem uma figura calma ou uma feição mais nova, né? Você se vê nas novelas, né? Eles sempre são ogros, grandões e tal. E essa visão tem mudado, né? Até porque o que se procura hoje é uma polícia muito mais comunitária, que tenha muito mais contato com a população, né? É desconstruir essa imagem. Então, claro, a mulher enfrenta mais desafio em qualquer carreira, não ia ser diferente na policial. Sim. E que recomendações, que sugestões tu daria, Emanuele, para as mulheres que querem hoje ingressar na segurança pública? Estudar.
Não tem, né? É concurso público, ninguém mais passa em concurso na sorte. Começa lá na infância, né? Senta lá na frente da sala. Senta na frente, exatamente. Óculos. Sim, presta atenção. As pessoas querem o resultado, né? Mas assim, qualquer concurso público, acredito eu, hoje em dia, ninguém mais passa por sorte. Não sei se em algum momento se passava assim, mas, né? E o contato já não funciona mais. Então, assim, eu abri mão de muita coisa, né? Então, as pessoas falam assim, mas também só estudo? Pois né? Era o objetivo à época. Eu queria ser delegada. Então, não tinha horário de almoço, né? Trabalhava, já era investigadora. O horário do almoço eu ficava na delegacia, na minha sala, estudando, né? Não saía almoçar. Você não tem mais vida noturna. O almoço de domingo com os familiares, você vai lá rapidinho, gasta 1 horinha e já sai. Você acorda mais cedo. Então, assim, acho que para qualquer, não só para ser delegada, né? Mas hoje para qualquer concurso é estudar e talvez pesquisar um pouco da carreira para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, porque pode ser frustrante, né? Sim, sim. Você tá imaginando um filme e... a realidade é bem diferente. É bem diferente, né? Assim, tem muita coisa legal. Eu adoro, então, se perguntar para mim, eu estou realizada profissionalmente... Né? Assim, eu era investigadora, almejei ser delegada, né? Podia ter assumido o cargo e falar, não, mas então quero mais alguma coisa, outra coisa, quero mudar. Não, hoje eu sou realizada, absolutamente realizada profissionalmente. Não tem nada que eu gostaria de fazer que não fosse isso, né? Para trabalhar. Mas é estudar e dar uma... Assim, quem faz direito, se tiver a oportunidade de estagiar numa delegacia, por exemplo... É muito interessante, porque aí você vai ver o trabalho no dia a dia, vai saber, é isso mesmo que eu quero, né? Acho que não. Né? É uma rotina diferente, não é igual a um escritório de advocacia, por exemplo, né? Então, assim, eu tive estagiários que ficaram conosco 4 anos e tive estagiários que falaram, não é pra mim, deram 2 semanas, assim, não dá, não consigo ficar ouvindo isso aqui o dia inteiro. Né? É o perfil da pessoa. E dentro dessa rotina estressante, que é a de delegada, como é que você equilibra isso? O que você faz para compensar? Hoje em dia até consigo, né? Equilibrar. No início era muito complicado separar as coisas, né? Então, hoje eu consigo, assim, bem tranquilamente trabalhar, virei as costas, então a partir de agora eu sou só Emanuele, né? Vou para casa, vou passear com meu cachorro, né? Vou praticar esportes, então, eu acordo de manhã, eu vou para academia, faço lá minha academia, né? E aí vou trabalhar, beleza, trabalho meu horário. Saio às 6 da tarde, acabou a delegacia, né? Aí vou viver minha vida, praticar hoje beach tênis, né? Sim, tem teus hobbies. Exatamente. Eu gosto, sei lá, eu adoro viajar, né? Eu trabalho praticamente para viajar. Aí, assim, é uma coisa que me dá muita satisfação. Então eu penso, né, tá estressante e tal, a rotina, mas é isso aqui, ó, que me proporciona viajar, né? Sim, mas eu consigo, hoje eu consigo separar bastante o que é problema de trabalho, o que não é. Claro que, assim, eu vou, quando a gente terminar, eu vou dar uma olhadinha no celular. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Sim, talvez tenha algo. Agora já consigo desligar o celular à noite, ou pelo menos colocar no silencioso, a internet, sabe? Sim. Mas no começo da carreira você fica alucinado, assim. Você tá ligado 24 horas por dia, até o dia que tu não aguenta mais. E aí você começa a rever alguns posicionamentos. É bem isso, né? A imprensa policial também é muito assim. No começo você quer estar em tudo, né? Você quer acompanhar tudo, não quer saber a hora. Mas aí chega um tempo que, à distância, você quer ir lá fazer e mostrar aquilo. E depois chega um tempo que você, nossa, isso aí de novo. Sim. A Emanuele falou em viagem, vocês têm uma viagem em comum, né? Temos? Você foi pra Disney também, né? Eu já fui pra Disney. Era um sonho, né? Quando eu era criança, eu queria muito conhecer a Disney. Não era Orlando, né? Era Disney. Sim, era Disney, né? Nem eu já viajei pra Orlando, né? Sim, Disney. Pra Disney, E o Egito, que eram os 2 lugares, assim, que eu queria muito conhecer e que foram realizações, assim, pra mim, esplêndidas, sabe? Coisa... São os 2 lugares que tu indica com tranquilidade, Emanuele. O Egito mais ou menos, na verdade. A parte histórica é sensacional, é uma coisa absurda que você não vai ver em local algum. Mas a parte cultural é um pouco assustadora, principalmente para mulheres, assim. Sim. Foi bem... Eu, enquanto delegada da Delegacia da Mulher, estar lá com meu marido ao lado e uma pessoa dar em cima de você, assim, sem problema nenhum, é muito estranho, assim. É muito estranho, é muito assustador. Assim, Para mim foi um choque cultural bem grande, né?
como foi lá. E, assim, é da cultura, a gente tem que respeitar, ok, mas é bem complicado, assim. Sim. Nossa. E que outros lugares tu indicaria, Manuel, que tu já viajou e que tu poderia... Vem uma lista grande, hein? Você quer por ordem alfabética? Não, assim, eu acho que vai mudando ao longo do tempo, né? Assim, hoje eu gostei muito de ter ido para Machu Picchu, foram um dos lugares, assim, que mais... Eu sempre quis ir para lá. E o Ricardo, meu marido, é assim, tá bom, então eu tô indo porque ela quer ir, né? E foi um local que ele se surpreendeu muito, que ele adorou ter ido também, assim... Nem sou ligada nessas coisas de energia nem nada, mas parece diferente realmente, assim, é bem legal lá, eu adorei. O Egito, porque quem gosta de história, né? Que essa parte se a pessoa histórica... não gostar, aí não tem nem o que fazer lá. Não faz sentido. Mas é um local excepcional, assim, os monumentos, você fala, cara, como é que eles fizeram isso aqui há tanto tempo atrás, né? Pô, é surpreendente e você não vai ver em local nenhum, né? E talvez algum outro local, assim, que eu gostei muito, que foi a última viagem, talvez por ter sido a última, foi a África do Sul, assim. Foi culturalmente bem interessante. A parte de safari totalmente diferente do que eu já tinha visto. E você tá num local, assim, que passou por uma divisão de classes mesmo, muito acentuada. Então, ainda o apartheid é muito presente, né? Te traz muita... Até um pouco de mal-estar, assim, você fala, poxa, né, por que as pessoas fizeram isso? Assim, a gente não consegue entender porque a nossa realidade é diferente, mas você tá lá falando, né, qual a justificativa para isso aqui? Por que isso aqui foi dessa forma, né? E ao mesmo tempo o país é surpreendente, assim, é bonito, é organizado, é coisa... Talvez seja a impressão que estrangeiro tem do Brasil, né? Ah, não, mas vai ter macaco pulando para todo lado. Talvez seja com essa impressão que a gente vá para lá e não é nada disso, sabe? É bem legal. Legal, boas indicações. E qual é a meta de viagem agora? Qual é a próxima? Não, a meta de viagem é sempre... Quando a gente atinge a meta, né? A gente dobra a meta. Não tem uma próxima ainda organizada, mas eu gostaria muito, assim, de... Acho que eu tô um pouco na vibe de conhecer culturas diferentes. Então, nesse momento, acho que eu gostaria muito de Tailândia, Vietnã, assim, Laos, que tem um pouco do budismo, um pouco de história. Eu queria muito ir para lá, assim, para conhecer. Mas não tem nada organizado ainda, planejado, nem nada. Tá certo. Muito bem. Muito bem. Finalmente? Chegamos aos finalmente do nosso episódio, então. Luciano, faça a nossa... o brodo, né? O brodo. Vamos de brodo, né? Brodinho. Emanuel, o brodo é o momento em que nós pedimos para que a gente convoca o convidado a indicar alguém que você confia no trabalho, algum amigo, enfim. Não interessa qual é a conexão que você tem com a pessoa, mas alguém que você indica o trabalho. Oh, meu Deus, eu tenho que falar o nome de alguém? Pode ser. Pode ser o nome, pode ser mais de um alguém. Ai, gente, é tão difícil isso, né? Porque... É o medo, talvez, de deixar alguém de fora, né? Sim, eu inevitavelmente. Tenho alguns profissionais, assim, que são bem interessantes e que, para mim, me fazem bem, né? Então, assim, falaria de alguém dos profissionais com quem eu pratico esportes, porque hoje esporte, além de ser uma coisa que eu gosto, tornou-se, talvez, até não uma terapia, mas assim, é um momento de extravasar e às vezes as pessoas não dão o devido valor, né? Mas assim, é importantíssimo. É importantíssimo, assim, você não precisa amar, né? Mas pra vida, ao longo... Essa é a filosofia do Hélio. Eu tô bem longe de amar, mas eu sei que precisa. Então, e pra vida, assim, então tem o personal com quem eu faço, que é o Diego, que é excelente, assim, já faço com ele desde o dia que eu vim morar aqui em Beltrão. E que... Você acaba incorporando isso na tua rotina e eu sinto hoje, né? Depois de muito tempo, eu consigo sentir realmente diferença, né? No sentido de que me sinto mais calma, entrou na minha rotina, é importante. Depois que eu pratico esporte, realmente eu sinto os benefícios disso, né? Eu não preciso ser nada... Claro que eu vou pela manhã, né? Eu não acordo 6 horas da manhã, felizona da vida de ir pra academia, né? Mas eu vou mesmo assim. E ele se tornou um amigo também ao longo dos anos, assim. Então, acho que pode ser uma indicação. Como que é o nome dele? Diego. E
Acho que isso no momento, porque é realmente um amigo, assim, foi bem importante. E daí esteve em várias fases da nossa vida, assim, né? Não, legal. Depois passa pra gente ali o Instagram dele pra gente colocar junto no card. Né? Isso aí. Bem legal. Muito bem, vamos para a última pergunta então, Pergunta final. Isso aí. Emanuele, se você pudesse retornar e conversar com a Emanuele de 17 anos, o que você falaria para ela? Provavelmente confia, sabe? Porque a gente tende a se preocupar demais com o futuro, né? E como que vai ser o amanhã. E não confiar que a gente tá fazendo as coisas pro amanhã ser bom, né? Assim, você tá dando o teu melhor hoje pro amanhã ser bom, então tá tudo bem, né? Pode ser que não seja, assim, 100%, mas você tá fazendo o teu melhor. Eu acho que talvez com 17 anos foi quando eu tive que decidir pela faculdade de Direito, né? Sim. Talvez eu só dissesse, olha, confia, vai dar tudo certo. Tá vai, tudo no certo. Direito, vai no direito. Confia, né? Continua e confia. Na loteria das profissões vai dar tudo certo. Exatamente. Porque é difícil, né? Você voltar lá atrás e falar assim, eu faria alguma coisa diferente. Então, talvez, provavelmente, não sei. Mas a gente vive muito de pensar no futuro, de viver no futuro e não entender que a gente faz as coisas hoje, né? Para um processo, futuro melhor. Sim. Então, talvez a gente tenha que confiar e dar o melhor hoje mesmo, para daí, quem sabe agora hoje aos 37, para daqui 20 anos, né? Eu falar para Emanuele de 37, olha, viu? Você fez o melhor lá, hoje a gente tá aqui, legal, né? Tá tudo certo. Então, é mais confiar e dar o melhor, talvez lá atrás, para dar tranquilidade, coisa que hoje eu tenho um pouquinho mais. Confia no processo, né? Faz o teu melhor, que vai dar certo. Isso aí, muito bem. Muito bem. Muito bem, que episódio importante, hein? Muito importante. Muito feliz de ter a Emanuele aqui para falar sobre esses temas, né? A gente diz que no DNA do Cuca aqui tem alguns temas que são muito importantes, né? São do nosso DNA mesmo. E essas questões, né, de valorizar a mulher, né, são muito caras para nós. Fazem parte do nosso leque de objetivos aí, né? Então realmente é um episódio muito informativo, muito importante, né? Tomara que ele alcance várias pessoas aí justamente para poder... se alcançar uma, né? Já tá ótimo, né? Conseguir, né? De repente, ou procurar por ajuda, ou né, sair do ciclo, já é uma menos. Exatamente. Então agradecemos muito, muito mesmo a tua presença, Emanuele. Que honra, né? É uma honra e obrigado por arrumar espaço no meio dessa agenda aí bem concorrida né? para estar aqui com a gente. Que bom, ótimo. Não, eu que agradeço no a nosso oportunidade. Humilde Cuquinha. Eu que agradeço, de verdade, bem legal. Nunca tinha gravado nenhum podcast, né? O primeiro. Agradeço muito e sempre que for preciso e que precisarem, estou à disposição. Que bom, bom saber. Então também encerramos então, né? Agradecendo o nosso nobre Dudu aqui com seus cabelos esvoaçantes, né? Cada vez mais cabelo, né? Cada vez mais cinematográfico. Exatamente. Né? E o Jonatas mudou de cabelo também ou não? Não, mas o Jonatas começou a ir na academia agora. Ótimo. Né? Então todos os dias, inclusive. Vamos agradecer o Jonatas também, nosso editor. Tá no Projeto Saúde agora, o Jonatas. Que bom, todo mundo então. Exatamente, todo mundo. O Cuca tá inteiro aí, né? Isso aí. Então tá bom, finalizamos aí então.